Abra sua Bíblia, João capítulo 1, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Catecismo de Heidelberg, hoje domingo 13. Veremos as perguntas 33 e 34. O nosso tema será a crença em Deus o Filho, o unigênito Filho de Deus, nosso Senhor. A crença em Deus o Filho, o unigênito Filho de Deus, o nosso Senhor. Esse é um aspecto da nossa doutrina muito importante que nós jamais podemos esquecer. Então, vamos iniciar lendo João capítulo 1, versos de número 14 e também 18. João 1, 14 e 18. Quando nós vamos e procedemos com a leitura do Evangelho segundo escreveu João, você vai perceber algumas tônicas deste livro, no que diz respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo. É aqui que você vai encontrar aquelas declarações acerca de Cristo. Eu sou o pão vivo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Você vai ver essas declarações acerca de Cristo aqui postas. A outra coisa diz respeito ao propósito que João tinha em mente quando escreveu este evangelho, logicamente inspiradamente. Ele relatou essas coisas a fim de que, está no capítulo 20, verso 31, quem pudesse ler esse livro, lesse e cresce em Jesus como o Filho de Deus. Você vai observar isso lá no capítulo 20, versos 30 e 31, está isso posto. Então, você tem um evangelho que ele vai fazer uma defesa da divindade do Senhor Jesus Cristo e também da sua completa humanidade. Ok? Então, isso está posto aqui nesse evangelho. Só que esse assunto acerca de Cristo Jesus estava longe de ser um assunto pacífico na igreja. Por quê? Porque na medida em que nós olhamos não só para a Escritura, como o evangelho, o exemplo deste evangelho, das próprias epístolas escritas por João, que vão defender a pessoa e a natureza, a dupla natureza do nosso Redentor, a gente vê que não era uma coisa aceita facilmente. Os falsos mestres se levantavam contra a verdade revelada na Escritura. E isso se estendeu ao longo da história da igreja, e outra forma de vermos isso é por meio daqueles que são chamados concílios ecumênicos, onde essas questões foram trazidas com relação à origem do Filho, se era Deus, se não era Deus, quantas naturezas tinha, a questão da união hipostática. Então você vai ver um bocado desses termos tratados ali ao longo da história da igreja, exatamente para trazer uma definição sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ainda hoje você tem problema com relação a isso. Tanto é que você tem seitas que não creem que Jesus Cristo é Deus. Defendem outra coisa. Então, o que nós vamos ver hoje, que é exatamente uma sequência daquilo que tem sido apresentado no que diz respeito a esta verdade do catecismo, é importante para você, que se diz crente, que professou sua fé, que sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, que sabe que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é Deus, que Ele habitou encarnado entre nós, Ele teve duas naturezas, humana e divina, 100%, cada uma delas, sem haver confusão, sem haver mistura, diminuição, perfeitamente, Deus homem. Você precisa saber disso, porque você vai lidar com esse assunto aí fora. Então você tem uma primeira implicação que é a apologética, a defesa da sua fé, e você tem uma questão de ordem prática também, porque esse conhecimento modela a sua forma de lidar com a realidade espiritual, particularmente com Deus e com a sua própria vida. Então, esse assunto é para você, como é para mim também. Nós vamos ler o texto bíblico e depois vamos começar a falar. João 1, 14 e 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o quê? O revelou. Vamos orar? Graças te rendemos, ó Deus, pela bênção de nos unir essa noite ao redor da tua palavra, para estudarmos esta doutrina tão especial. Suplicamos que o Senhor nos ajude na compreensão dela e aplicação dela à nossa vida e implementação em tudo que formos e fizermos para o louvor da tua glória. Toma-nos nas tuas mãos, a começar em mim. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Introdutoriamente, portanto, falei para os irmãos acerca da importância deste assunto na vida de cada um de nós. Também disse isso, não somente a partir do que a Escritura diz, mas também pelo desenvolver dessa doutrina ao longo da história da igreja. De modo que chegamos a uma definição que cremos acerca do Filho, conforme está no catecismo, no credo apostólico. Já vimos: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vimos também: creio em Jesus Cristo. Vimos primeiro Jesus, que significa Salvador, não é? E vimos Cristo, que diz respeito ao fato dele ser o Salvador ungido de Deus. Esse que é o Salvador ungido de Deus é também, segundo o catecismo, o unigênito Filho de Deus, o único Filho de Deus, e ele é também o nosso Senhor. Então, quando eu digo que eu creio em Jesus Cristo, o da Escritura, eu preciso admitir que, além dele ser o Salvador e ungido de Deus para realizar esta salvação do seu povo, ele é também o unigênito Filho de Deus e é Senhor, é meu Senhor, é seu Senhor. Então, a minha relação com Cristo, além de ser uma relação de irmandade, por ser nosso irmão mais velho, de natureza diferente, não é? Ele é também Senhor da minha vida. Eu preciso entender isso, de modo que eu o respeito, o honro, o adoro, a Ele eu me dirijo em oração, espero do seu favor, e Ele tem concedido isso, como por exemplo a sua intercessão. O catecismo então traz na pergunta 33 a seguinte questão, ele diz assim, ouçam bem: por que Cristo é chamado o único Filho de Deus, se nós também somos filhos de Deus? E essa questão, ela é uma questão até certo ponto problemática, porque parece que o senso comum das pessoas é que todo mundo é o quê? É filho de Deus. E aqui você tem dois erros quando toma isso, comparando com Cristo Jesus. O primeiro deles é achar que a nossa filiação com o Senhor se dá nos mesmos termos da que Cristo tem. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo disse: olha, eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Aquela fala do Senhor Jesus Cristo, além de indicar uma paternidade comum, mas ao mesmo tempo ela também diferencia. Somos, o povo do Senhor, filhos de Deus, mas uma é a relação que ele tem com Deus o Pai, e outra é a relação que nós temos com Deus o Pai. Então o catecismo nos coloca diante dessa realidade. Se ele é o único filho, por que então que nós também somos filhos dele? E a resposta que o catecismo está é a seguinte: porque somente Cristo é por natureza Filho eterno de Deus. Vou repetir: somente Cristo é por natureza Filho eterno de Deus. Isso quer dizer o quê? Que Jesus Cristo compartilha da mesma natureza de Deus o Pai. Em que sentido? Deus o Pai é todo-poderoso? Concordamos? Sim ou não? Cristo também é? Sim. Deus o Pai
é amoroso, tem o amor como um dos seus atributos perfeitos, e Cristo também tem. Eu estou falando de atributos compartilhados, tá? Comunicáveis, inclusive ao homem. Deus o Pai tem toda a sabedoria, e o Filho também. Agora pense comigo. Deus o Pai é eterno? Sim ou não? E o Filho? E você? Mas você não é filho? Deus o Pai é onipresente? E o Filho? E você? Mas você não é filho? Deus o Pai é onisciente? É ou não? Sabe tudo, conhece tudo? E o Filho? E você? Então, com esses 3 exemplos muito simples, a gente já quebra a argumentação de que somos tanto filho de Deus como o Filho é. Porque a relação que Cristo tem com o Pai é diferente da nossa. Porque eles compartilham a mesma natureza divina. Eles são possuidores dos mesmos atributos. De sorte que a decisão conciliar, que é bíblica, que é o termo que nós lemos aqui em João 14 e também no 18, que é a palavra unigênito, é aquele que é eternamente gerado de Deus. Ou seja, não houve um único momento que Cristo não existisse. Logo, Cristo é o único Filho de Deus. Não tem outro. Nesses termos de natureza, não tem outro. Então o catecismo responde para nós o seguinte: só Cristo é por natureza o Filho eterno de Deus. Aí você vai perguntar, e nós? Que filho nós somos? Porque a Bíblia diz que nós somos filhos. Aí ele vai dizer, nós, porém, somos filhos adotivos. A nossa relação com o Pai, e Ele nos vê como filho, é no sentido de que Ele olha para nós, na mediação de Cristo, e nos adota, como membros da sua família, e faz o seu Espírito habitar em nós, para testificar, que por meio de Cristo, eu sou recebido na família dele, como quê? Como filho. Da mesma natureza de Cristo? Não. Com o mesmo status? Não, mas filho. Por isso que eu usei a terminologia agora há pouco, dizer que Cristo é o nosso irmão mais velho, muito mais velho, né? Eterno. É o primeiro, numa relação diferente. Então, quando o catecismo diz que Cristo é chamado de único Filho de Deus, é exatamente por isso, porque não tem outro. Então vamos pensar. Entre os seres humanos, concordamos que não tem Filho de Deus? Nos termos de Cristo, concordamos? Concordamos. Vamos lá. Entre os anjos? Também não. Anjo não é eterno, é que ser criado. Entre os animais? Pois tem gente que diz isso. A criação toda é filha de Deus. O jumento não é. As bestas feras não são. Baleias não são. Mas alguns mais espirituais dizem que as árvores também são. Porque tem até a mãe natureza, então tem as filhas da natureza, não é? Não tem isso. Só aqueles que compartilham da adoção por meio de Cristo são filhos. Ninguém mais. Então Cristo é o Filho unigênito. E todos aqueles que estão nele são também o quê? Filhos de Deus. Na mesma natureza? Não, por adoção. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8. Vamos ler a partir do verso 12 a 17. Abriram?
Vou ler. Romanos 8, 12 a 17. Posso ler? Veja bem. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangeis a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Agora observe bem. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de quem? De Deus. Então, para alguém ser filho de Deus, tem que ser guiado pelo Espírito de... Quem não é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus? Não é. Pastor, mas eu sou guiado pelo meu coração. Pois não é filho de Deus, não. Pastor, eu sou guiado pela minha experiência. Não é filho de Deus, não. Quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Está óbvio aqui, né? Verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de quê? Qual o termo está aí? Adoção. Você foi tornado filho de Deus por adoção. Por isso que crente defende a adoção. Entenderam? Por quê? Porque todo crente é um filho o quê? Adotivo. Baseado no qual clamamos o quê? Agora veja, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos o quê? Então essa mediação do Senhor Jesus Cristo é a condição sem a qual você jamais será visto como filho de Deus. Então vou explicar aqui para ficar bem claro. Para alguém ser filho de Deus, tem que estar necessariamente em Jesus. Porque a parte de Jesus, você não é filho de Deus. Ouviram? Pastor, e se eu estiver em Maria? Maria, meu filho, é filha por adoção. Eu me refiro da Bíblia, porque ela cantou e disse isso. Eu me alegro de me ver meu Salvador. Pastor, e se for Maomé? Maomé, se ele não se arrependeu, acho que não arrependeu, pois ele não vai ser filho, não. E aquele que psicografava? Como é o nome? Esse. Também não é não. Porque só é filho de Deus quem está debaixo da mediação de Jesus. Fora disso, não é. Não se engane. Não aceite esse engodo. Então, duas coisas nós aprendemos aqui. Que nós cremos em Cristo, unigênito Filho de Deus, nosso Senhor. Não há ninguém que esteja na relação com Deus o Pai como Cristo está. Só Ele pode estar. Porque eles compartilham da mesma o quê? Natureza. Isso é tão sério que João, volte lá para o texto que eu li para vocês agora, diz que somente Cristo conseguiu revelar a Deus, o Pai, da forma como Ele é. Olha, ele diz aí, ó, ninguém jamais viu a Deus. Então ele está dizendo, ninguém viu. Agora o que ele diz na sequência do verso 18? O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o quê? Então Deus revelou a Deus. Quem é o Deus que revelou Deus o Pai? Deus o Filho. Então ninguém pode ser filho de Deus como Cristo é. Está claro isso aqui, irmãos? Alguma pergunta? Segunda pergunta, então. Depois a gente vai para as implicações. Na segunda pergunta do catecismo, que é a pergunta de número 34, a questão é a seguinte. Então agora eu já sei que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus e por quê?
sei que eu sou filho de Deus, mas por adoção, fora da adoção não tem filiação. Mas aí vem a seguinte questão: peraí, então, se Cristo compartilha da mesma natureza de Deus, e Ele é o único que pode ser tido como filho de Deus nessa condição, e eu não estou nessa condição, então como eu deveria tratar a Cristo? Que tipo de relacionamento eu posso ter com Ele? Porque se Ele fosse meu igual, se fôssemos irmãos da mesma natureza, então eu poderia bater assim: e aí, meu chapa, tudo bem? Fala, Jesus. Não, não posso tratar assim. Não posso. Por que eu não posso? Porque é uma desonra a Jesus. Porque Ele é Deus, ainda que filho unigênito do Pai. O fato dele ser filho unigênito de Deus não o diminui, porque ele é Deus. Então, qualquer abordagem minha ao Senhor não pode ser feita sem temor e tremor. Quando Cristo realizou o milagre da pescaria, foi o que os discípulos disseram, capitaneados por Pedro. Lembra? Afasta de mim, porque sou o quê? Pecador. Quando eles se depararam com a grandeza de Cristo, a sua divindade, eles não disseram: ah, meu irmão, como tu és importante. Não. Eles disseram: Senhor, tem misericórdia de mim. E Cristo teve que ir até eles e dizer: não temas. Lembra da transfiguração? Então, se eu sei que Cristo é o unigênito Filho de Deus, e que eu sou filho de Deus por adoção, porque eu não compartilho da mesma natureza de Cristo, nos atributos perfeitos que Ele tem, e nos comunicáveis, nele é perfeito, mas em mim não, então, olha a pergunta: por que você chama Cristo nosso Senhor? Por que eu tenho que chamar Ele de Senhor? A resposta é essa: porque Ele nos comprou e nos resgatou, corpo e alma, dos nossos pecados e de todo o domínio do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu precioso sangue. Assim, pertencemos a Ele. Então, por que eu tenho que chamar Jesus como Senhor? Porque Ele é Deus e porque Ele me comprou. Pagou quanto? Pesou em ouro? Não. Pesou em prata? Não. Ofereceu moeda corrente? Não. Ele pagou como? Com o seu sangue precioso. Então, se Ele pagou por mim, se Ele me resgatou das trevas, se Ele me tirou debaixo do domínio do pecado, de Satanás, do mundo, quem é meu dono? Jesus Cristo. Porque Ele pagou por minha vida, porque senão eu estaria ainda lá morto nos meus delitos e pecados. Então eu tenho que chamar o ser que fez isso por mim de quê? Com gírias? Com descaso? Ou com respeito e a honra devida? Quando Paulo foi convertido ao apóstolo, esse relato está 2 vezes dito no livro de Atos, logo no início da sua conversão e depois quando ele está dando testemunho da conversão. Ele faz a seguinte pergunta: quem és tu, Senhor? A segunda pergunta é: que fazer, Senhor? Quando ele escreve aos crentes em Filipos, capítulo 2, do verso 5 a 11, particularmente 10 e 11, diz que para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? É o quê? Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o quê? Senhor.
Eu vou fazer uma aplicação rápida aqui. Você já viu que tem pessoas que oram e falam com Jesus com um pronome de tratamento errado? Você sabe, Senhor Jesus, você, meu filho, você é para igual, você não é igual, eu não sou igual, nós não somos iguais. O fato de tratar a Cristo como Senhor e com respeito não quer dizer que eu não tenho intimidade com Ele, mas não é uma intimidade promíscua, não é uma intimidade de desrespeito, é comunhão, entendendo as instâncias. Ele é Deus e eu sou criatura redimida, mas eu não posso tratar a Deus de modo errado. Mas tem gente que ora, parece que está orando com um igual. Ou não entendeu a Bíblia. Ou está em rebeldia mesmo. Ele não quer se meter, ele não quer se quebrantar. Ele não quer admitir que tem alguém sobre ele. Jesus é o unigênito Filho de Deus e Ele é Senhor, porque Ele pagou pela minha vida e pela sua vida, a não ser que você diga que você não foi comprado por Ele, mas eu quero só deixar um alerta, mesmo que Ele não tenha comprado a sua vida, porque Ele compra a vida dos eleitos, somente, pagou somente pela vida dos eleitos, querendo ou não, vai ter o dia que você vai ter que se dobrar diante dele e vai ter que dizer que ele é Senhor. Então você tem duas formas de fazer isso. Ou faz isso porque ele pagou por você e você agora é filho por adoção, ou faz isso forçado por ocasião do juízo. Qual das duas você quer? Qual das duas você acha que vai ser a melhor para você? Pense um pouquinho aí. Então Jesus Cristo, Ele é o quê? Senhor. Por quê? Porque Ele pagou o escrito de dívida. Vamos mostrar dois textos aqui para a gente encerrar isso. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Mateus capítulo 26. Abriram? Por favor, vejam comigo aí o verso 28. Mateus 26, verso 28. Aí é o contexto da ceia, tá? O Senhor Jesus Cristo está instituindo a ceia, Ele toma os elementos, abençoa e parte. A cada vez que Ele parte, Ele dá uma ordenação: tomai e comei, tomai e bebei. Quando Ele vai falar do sangue, que é o verso 28, que é o vinho, diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Agora observe bem, ó. Derramado, como é que está escrito aí? Em favor de todos, para todos serem salvos. Mas não está de todos, não? Está como aí? De muitos. Para quê? Remissão, perdão. Então, Ele pagou por nós a preço de sangue. Vocês já assistiram Nárnia? Quando Aslan morre? O resgate daqueles meninos foi por causa da morte dele. Ali está o Evangelho, né? Sendo apresentado, aquela obra de ficção. Por quê? Porque teve um cordeiro que foi morto, que derramou um sangue precioso, preciosíssimo, para a remissão do seu povo. É diante desse que eu me dobro e chamo o quê? Senhor. Entendeu aqui? Agora vamos para Colossenses capítulo 2. Abriram? Verso 13 a 15.
Esse é um texto emblemático, você não pode esquecer desse texto, tá? Tem texto na Bíblia que você tem que estar gravado na sua cabeça, saber onde está. Abrir a Bíblia, botar o dedo e saber onde é. Esse é um deles. Porque é como Cristo fez para pagar a sua dívida. Onde foi que ele pagou sua dívida? Aí. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. A questão é, como foi que Cristo me tirou da condição de morte e me deu vida e perdoou meus pecados? Como é que aconteceu isso? Aí o verso 14 explica: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando aonde? Na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Olha, irmãos, eu vou dar um exemplo aqui. Veja se esse Senhor é bom ou é ruim. Tá bom? Então vamos dar exemplo. Grave bem isso. Vamos supor que o presbítero Paulo me deve um dinheiro, exemplo, tá? Aí a irmã Raimunda sabe que ele está me devendo e diz assim: eu vou pagar a dívida dele. Aí a senhora vem e me paga a dívida dele. Resolveu o meu problema? Resolveu, porque pagou a dívida que ele tinha comigo. Mas e a dele? Ele continua devendo? A quem agora? A ela. Então só trocou o fiador. Ou melhor, o credor. Né? Está devendo a ela, ele continua devendo. Como foi que Cristo fez? Ele chegou diante do Pai e disse: olha, aquele menino está devendo. Eu vou pagar a dívida dele. Ele foi lá e pagou. Pagou aonde? Na cruz. Mas a promissória está na mão de quem? De quem pagou. O que é que ele faz agora com a promissória? Ele pagou a dívida diante do Pai, mas Paulo não está devendo a ele. O que é que você acha de um senhor desse? Que paga a sua dívida, mas você não está devendo. Foi exatamente isso que Jesus fez. Porque eu não tenho como pagar minha dívida. Porque é uma dívida infinita. Aí eu pergunto para você, um ser desse, você chama de você ou de senhor? Na Bahia a gente tem uma expressão de, rapaz, um senhor desse, a gente pega água no cesto para ele. Você já tentou pegar água no cesto? Veja o sacrifício, né? Então, agora a gente se dobra de Deus, a gente serve ao Senhor, a gente ama o Senhor, não porque a gente vai pagar a dívida, que a gente não tem como pagar, e ele já rasgou a promissória, está rasgado, não deve mais nada. Então você não deve a Satanás, você não deve ao mundo, você não deve a você mesmo, nem a Deus, porque Cristo já pagou. Pastor, mas não tenho nenhuma dívida. O povo chama lá isso no interior de dívida de gratidão. Mas dívida de gratidão seria um termo errado, porque não tem dívida. Então você tem que agora ser grato. Você tem que amar esse Senhor e tratá-lo com todo o respeito que Ele é digno de receber. Então eu posso dizer que Jesus é meu irmão? Posso. Na mesma condição? Não. Ele é filho unigênito, tem natureza divina. Eu não tenho. Eu sou filho por quê? Por adoção. Mas por que ele é meu irmão nesta condição? Eu posso tratá-lo de qualquer modo? Não. Por quê? Porque ele morreu por mim, ele pagou a minha dívida. E agora ele é meu dono. E eu agora vou servir a um dono que é amoroso, que pagou a minha dívida. E agora eu não tenho mais dívida nenhuma com ninguém. Mas tenho um profundo sentimento no coração de quê? De gratidão ao meu Senhor. Por isso que toda vez que você for pecar, eu espero que você não peque, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Eu espero então que você não peque. Se João tinha essa expectativa, eu também tenho. Eu espero que você não peque. Se você pecar,
Você tem advogado junto a quem? Ao Pai, Jesus Cristo. Mas toda vez que você for pensar em pecar, pense no que Cristo fez por você. No amor dele por você. O quanto ele sofreu para que pudéssemos ser salvos. Eu acho que isso vai ser um bom freio para todos nós, para que a gente não peque. E aqui eu não estou nem pensando nas consequências do pecado, que seria outro argumento para você não pecar. Eu estou pensando na agressão que você e eu cometemos contra Deus quando pecamos. Um Deus que tanto nos amou. Entenderam? Então somos irmãos, uns dos outros, por adoção, irmãos de Cristo, por adoção. Não somos Deus, e Jesus Cristo é o quê? Senhor, porque Ele pagou por mim. Para finalizar, agora já considerando, primeiro, cuidado com os erros doutrinários que estão no mundo, vários, um deles é sobre Cristo. Vá para a Bíblia e olhe o que Cristo tem a dizer sobre o seu próprio ser. Ele é Deus, Ele é homem, 100% Deus, 100% homem, Ele é Senhor. Lembre disso. Segunda coisa, entenda que a relação que você tem com Deus é por causa de Jesus, não por causa de você ou de mim. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, homem, que também é Deus. Então lembre disso. Você não tem relação com Deus porque você é bonzinho não, que você fez alguma coisa. Eu sou um bom pai. E daí, meu filho, você tem que ser bom pai mesmo. Mas não é o fato de você ser bom pai que você vai ter mérito diante de Deus, não. Você já sabe disso. É por causa de Jesus. Somente por causa dele. Isso é graça. Isso é misericórdia. Isso é amor de Deus para conosco. E a última coisa. Meu filho, Jesus é Senhor. E como Ele é seu Senhor, Ele comprou a sua vida, eu queria lhe pedir uma coisa. Antes de você fazer qualquer bobagem com a sua vida, pergunte ao seu Senhor o que é que Ele quer que você faça. Antes de você pecar, pergunte àquele que pagou o preço por mim, por você, o que é que Ele quer que você faça e eu façamos. Essa é uma atitude sábia daqueles que sabem que são filhos de Deus e servos de Jesus Cristo. Espero que assim se dê contigo, em todas as áreas da sua vida e da minha vida também, sem exceção. Tá bom? Vamos ficar de pé e vamos orar?